essas mulheres, elas não sabem de fato, né, se esse homem, ele já era agressivo e tudo mais. Quem vai conversar conosco para tentar nos ajudar a entender um pouco mais essa questão, né, para falar sobre esse assunto, é a Fernanda de Bortoli Baldissera. Ela é psicóloga especializada em relacionamentos. Fernanda, boa tarde, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Acontece. Boa tarde, desculpa o atraso. É que Imagina. mãe, sabe como que é, né? A gente marca as coisas e nesse dia tudo atrasa. Fique tranquila, Fernanda. Inclusive, antes da sua participação, eu separei aqui um trechinho de um depoimento de uma vítima de violência doméstica que nos buscou. Foi um caso de grande repercussão na última semana e que ela apanhou do ex-companheiro, foi agredida, está com medida protetiva, mas ainda está com muito medo dessa situação, porque apesar do registro da agressão, foi filmado, foi espancada, literalmente. Ela tá presa dentro de casa porque ele permanece solto. E aí eu tava aqui falando com os ouvintes, né? Essa é uma situação que chegou ao extremo. E será que seria possível de identificar se esse homem já era agressivo ou tinha esse comportamento abusivo? Eu tô usando esse caso aqui como um exemplo, mas muitos outros têm essas mesmas características, né, Fernanda? Você é especializada em relacionamentos e eu queria que você falasse um pouco com relação a essa questão do comportamento humano, né, dessa agressividade. É possível identificar? Então, Mari, é possível identificar. O grande problema é que nós temos dificuldade de olhar para as vulnerabilidades. Quando a gente se encontra num relacionamento, a gente quer ver a parte boa, né? O amor, tudo que está envolvido com isso. Mas como é que essa pessoa que você se relaciona, ela se comporta em outras situações? Vamos pensar, quando ele está estressado, quando ela está estressada, mas é muito mais comum a gente ver esses casos com os homens, né? Como é que ele se comporta quando ele está estressado? Como é que a família lhe conta dos comportamentos dele ao longo da vida? A gente tem que se dedicar a conhecer esse parceiro. Em outros momentos, ele deu sinais de que ele tem essa questão da violência mais forte para ele. Ele faz abuso de substância, como álcool ou alguma outra coisa. Converse com essa família, conheça esse parceiro. Você não pode entrar num relacionamento se você não conhecer essa pessoa. O amor, infelizmente, ele não é suficiente para manter um relacionamento. Tem outras coisas envolvidas. E tudo que a gente tem visto aí durante essa pandemia e todas essas situações que foram acontecendo por conta da situação atual que o mundo está vivendo, está relacionado ao estresse que aumentou demais. Nível de cortisol muito alto, aumenta a temperatura da sensibilidade emocional. Tudo aquilo que a gente demora um pouco mais para acessar emocionalmente, quando o estresse está alto, fica muito rápido. Então, acabou que favoreceu a essas emoções não tão positivas, tá? Que não é ruim. A gente tem que entender que as emoções não são ruins. O problema é que a gente não consegue controlar isso. E os homens em si, eles têm uma dificuldade muito maior, tá? Por questões antropológicas, por questões sociais. O homem não pode demonstrar fraqueza, não pode demonstrar vulnerabilidade. Então, a gente tem que olhar para esse homem como um ser humano também, apesar da crueldade que ele fez. Porque isso explica, mas não justifica a atitude dele. Então, conheça o seu parceiro, conheça com quem você está se relacionando e tenha certeza que o amor por si só não vai bastar. Você tocou num ponto logo no comecinho da sua fala, falando sobre quando a gente está envolvida, a gente só quer ver as coisas positivas, né? Muitas vezes essas mulheres, elas não enxergam o que está se passando dentro dessa relação. Quando elas se veem livre desse homem que tinha esse comportamento abusivo, elas param e pensam, nossa, como eu não vi isso antes? E isso me parece muito comum, eu digo até por conta de depoimentos de pessoas que eu já entrevistei, de amigas que já passaram por isso. E por que quando a mulher está dentro desse comportamento, ela fica cega para essas atitudes? Aí tem outra coisa que a gente pode colocar também, é muito bom esse ponto que você colocou, essa sensação de capacidade que nós temos, até uma questão meio maternal mesmo, de poder salvar, de poder fazer alguma coisa pelo outro.
de olhar para isso e ver assim, nossa, ele está precisando de ajuda, ou eu posso fazer com que ele mude alguns comportamentos, né? O amor vai ser o elemento que estava faltando na vida dele. Mas daí a gente começa a perceber que não é bem isso. Aí tem outras questões que a gente pode tocar quando você fala disso, de autoestima, né? Entender quais são os seus limites. Autoestima não é só skincare e fazer as unhas e estar bem vestida. Isso também faz parte da autoestima. Mas vai muito além. É você entender os teus pontos fortes, os teus pontos fracos, como é que você lida com isso, como é que nas situações de estresse você consegue controlar as suas emoções, o que você pode fazer pelo outro. Mas primeiro, o que você tem que fazer por você. O oxigênio tem que ser para você primeiro, para depois você poder olhar para essa outra pessoa. O grande problema, Mari, é que a violência ela acontece onde é muito escasso as informações, onde as famílias já são tão empobrecidas de amor, são empobrecidas muitas vezes de um lar seguro. Então, essa mulher ela pode estar fugindo de uma outra situação que já não era legal para ela, que ela já não estava satisfeita. Então, ela acha que quando ela formar o lar dela, isso vai ser o suficiente, que o fato dela querer esse relacionamento vai ser suficiente. Mas não é, a gente precisa conhecer, a gente precisa se conhecer, precisa se entender. Se você não tem acesso a tantas informações, hoje a internet está tão próxima de tantas pessoas, vamos olhar para isso, vamos olhar para as nossas vulnerabilidades, vamos olhar com humildade do que eu realmente preciso fazer primeiro por mim, para depois eu pensar nesse parceiro que possa estar precisando de ajuda também. Com certeza, essa questão que você tocou, né, das mulheres muitas vezes tomarem esse lugar de mãe e querer cuidar e querer resolver o problema de um parceiro. Eu li já que esse seria um dos principais erros de relacionamentos, quando um casal, por exemplo, está se relacionando e essa mulher cuida do marido como se ele fosse um bebê. Esse é um erro também, né, Fernanda, com relação a isso. Com certeza, você tem que olhar como um ser humano, não como um filho. Muitas vezes nós fazemos esse papel de olhar para essa relação de forma mais lúcida, talvez, porque a mulher ela acaba investindo mais em questões emocionais, muito mais do que o homem, né? O homem por si só ele acha que ele não precisa olhar para as emoções dele e ele acaba deixando isso de lado e depois ele perde o controle disso. Então, ter um olhar maternal pode te ajudar no início, mas não pode ser só isso. É muita conversa, é muito falar para esse parceiro de que, nossa, não estou me sentindo segura, o que está acontecendo com a gente, por que a gente não está conseguindo se relacionar, o que está acontecendo com você, o que eu posso fazer por nós dois. Mas entender que tudo isso vai ter um limite, né, Mari? Não dá para fazer muito mais sozinha. Ela não pode abraçar o mundo, muito menos esse relacionamento e ficar com todo esse peso, né? Acho que as mulheres precisam entender um pouco disso. E quando a gente começou a conversar, você citou sobre a questão da pandemia. Eu não sei se porque as mulheres acabaram conhecendo muito mais seus direitos, a gente teve um verdadeiro boom, né, de agressões contra a mulher, de registro de violência doméstica. Por conta da pandemia, os casais ficaram presos, né, dentro de casa. O que mais, né, além dessa questão, dessa percepção que você teve, da gente estar com os níveis alterados, né, que você considera que seria um erro desses casais e que acabou muitas vezes culminando nessas agressões, nesses problemas que a gente viu nos últimos anos? Eu acho que o principal problema é que nós temos dificuldades em pedir ajuda. O casal em si. Muitos casais chegam para mim e falam assim, ó, você é a minha última alternativa, porque não tem mais o que fazer, a gente não consegue mais se entender. Nós investimos tanto tempo em tantas coisas, por que a gente não investe tempo em conhecer bons relacionamentos, em saber ler mais sobre relacionamento, ler mais sobre questões emocionais, entender como é que funciona a dependência emocional, porque ela pode ser muito funcional e ela também pode ser muito disfuncional. A gente investe em tanta coisa, por que a gente não pode investir no nosso relacionamento com o nosso parceiro, né? Porque isso vai trazer muito mais qualidade de vida do que você possa imaginar. Então, para mim, o que ficou claro é que na pandemia, e
de tempos aí, que tudo tem acontecido, tem ficado mais aflorado, é uma dificuldade que nós temos em demonstrar que nós somos frágeis, que nossos relacionamentos podem ser frágeis, né? Em tempos onde tem tantos relacionamentos legais na internet, tudo tão perfeito, que a gente sabe que não é, a gente acaba ficando com dificuldade de olhar para o nosso e falar, nossa, eu preciso consertar algumas coisas aqui para que esse relacionamento vá para frente. Então, falta um pouquinho de humildade mesmo do casal, não é só de um, de outro, de olhar para isso e falar, vamos ajeitar isso aí, por onde que nós vamos começar, e quem é que tem parcela do quê, o que eu contribuo nesse relacionamento, o que o outro contribui. Parece difícil, mas não é. Mas falta boa vontade, na grande maioria das vezes, porque muitas vezes a mulher se coloca nesse papel de, então eu vou me colocar, vou pedir ajuda, e daí o homem não quer, porque ele vai estar demonstrando fraqueza. Sim, eu acho que esse primeiro passo, muitas vezes, de chegar a essa conversa de que algo não está bem e ambos precisam entrar num consenso para buscar uma solução. Aliás, essa palavra que eu usei, ambos, é importante que ambos cheguem nesse consenso, não adianta só o homem ou só a mulher falar, não, alguma coisa aqui não está errado, vou tentar resolver. Muitas vezes as pessoas acabam se mudando para lidar com o próximo, e isso também é ruim, porque essa pessoa, ela deixa de ser ela mesma, né? Olha, no começo pode ser um primeiro estímulo, tá? Pode ser funcional no sentido de que, poxa, eu vou mudar alguns comportamentos para ver como é que o outro vai reagir, como é que vai ser para ele. Mas se isso não for genuíno e não tiver um retorno, o comportamento vai ser escasso e as coisas vão voltar a ser como elas eram antes. Então, precisa que ambos queiram, pelo menos. A mudança de comportamento, a princípio, de um, tá ok, mas ela não vai se sustentar por muito tempo se o outro não trouxer essa resposta esperada. Isso tem que ficar claro para os dois. Olha, a gente se ama e a gente vai tentar os dois juntos. Como qualquer outra coisa, como quando você está ensinando um novo processo, são tentativas, né? Vamos tentar isso para ver se dá certo, se não dá certo, o que a gente vai fazer? Mas os dois juntos, num processo que os dois querem. Porque se os dois não quiserem, também não vai dar. Fernanda, essa expressão, né? Relacionamento abusivo. O que a gente pode considerar e falar do que seria um relacionamento abusivo didaticamente? É possível a gente trazer aí não diria uma lista, mas alguns pontos que servem de alerta? Olha, o primeiro ponto que vai servir de alerta é que se um dos dois usa substâncias, usa álcool, usa droga, a chance de você viver um relacionamento abusivo é muito grande. Porque o controle das emoções vai ser prejudicado. Vai depender muito do que os dois consideram dentro desse relacionamento, como é que esse relacionamento foi ao longo do tempo. Tem algumas pessoas que acham abusivo apenas mudar de comportamento. Não quero mudar e isso não está sendo bom para mim. Mas os comportamentos que envolvem violência já são um alerta muito grande. Falta de respeito, também um alerta muito grande. Essa falta de respeito, assim, começou a xingar, começou a falar palavras ofensivas para outro, né? Para a pessoa que você ama, você está falando palavras ofensivas, começou a fazer ameaças de que se você não fizer isso, eu vou tomar uma atitude mais drástica. Procure ajuda. Procure ajuda de pessoas que você conhece. Nas cidades tem os CREAS, que são onde recebem pessoas em vulnerabilidade, que pode de alguma forma ajudar. Procure uma pessoa que você confia, que tem informações mais relevantes sobre o assunto. O que você acha? O meu relacionamento está assim, eu estou me sentindo muito vulnerável, eu estou me sentindo insegura. Então, é o primeiro passo. E procure colocar para essa pessoa que esse comportamento que ela está tendo está trazendo essa aflição para você, que você está ficando angustiada, e você está ficando insegura, e que isso não vai funcionar a longo prazo. Não vai ser saudável para vocês. Mas eu acho que o que fica a chave aqui é quando começa os pontos de falta de respeito muito grande, ameaças, porque da ameaça para ser algo verdadeiro, basta um clique ou uma atitude a mais, uma falta de controle, né? Muitas vezes, Fernanda, eu acho que
o comportamento abusivo ou até mesmo agressivo no que diz respeito à própria agressão física, ele começa desses primeiros indícios que você citou, desses xingamentos e tudo mais. E aí, às vezes, quem está ouvindo a gente conversar pensa o seguinte: mas se não bateu, não seria abusivo. Mas tem tantas mulheres que vivem uma relação tóxica, porque elas vivem nessa tensão do abusivo só no olhar ou no xingo, na fala. Isso também é uma maneira de agressão, né? É uma violência psicológica, né? Uma violência emocional. Aí você vai ter que começar a entender o que está acontecendo no seu relacionamento. Por que essa pessoa está fazendo isso? Olhando pelo aspecto da pessoa que comete a violência, porque quando eu recebo casais, eu tenho que olhar para os dois lados. Por que essa pessoa está fazendo isso? Ela está pedindo socorro? Ela está agredindo porque ela está pedindo socorro? Ela não sabe, ela não tem um repertório diferente, ela viveu numa comunidade, uma família que ela só aprendeu a tratar as coisas com violência. Pergunte para ele: olha, você está se sentindo assim também? Eu me sinto violada, eu não estou me sentindo confortável com essa situação, para mim esse relacionamento não está legal. E se não está legal, você tem que fazer uma escolha. O grande problema é que daí envolve muitas coisas, né? Envolve questões financeiras, envolve os filhos, colocar isso numa balança. Se eu ficar nesse relacionamento, como é que eu quero ficar? Mas se eu sair, como é que eu vou sair? Quais são as possibilidades que eu tenho para sair desse relacionamento? É isso mesmo que eu quero? Vamos procurar ajuda antes ou não? Hoje, as igrejas, apesar de ter tem toda uma questão de viés da religião que você segue, mas muitos religiosos procuram ajudar essas famílias. Então, se você tem essa religião, se você tem algo, procure essa ajuda. Ou vá num CREAS, converse com alguém, conte a situação, mas peça ajuda. Não fique esperando que as coisas se resolvam, elas não vão se resolver sozinhas. É importante a gente falar sobre isso. Você falou, acho que essa última fala, ela fala das dificuldades, né, de sair desse relacionamento abusivo, tóxico. Você elencou várias questões. E aí, muitas vezes a pessoa que é vítima, ela tem aquele complexo de inferioridade e ela tem essa dependência. Pode ser essa dependência financeira ou até mesmo psicológica. E a gente volta naquela questão do amor próprio, né? Da autoestima. Parece algo muito simples, mas são pequenas coisas que tanto homens quanto mulheres têm que identificar, né? Eu acho que fica muito evidente para mim quando eu atendo pacientes, principalmente que têm muitos problemas, é que as pessoas têm dificuldade de enxergar quais são os seus pontos fortes e quais são as suas fraquezas. Isso é entender de autoestima. Não, olha, eu errei em algum ponto, mas por onde que eu vou começar a consertar tudo isso? Autoconhecimento, sabe? Olhar para si e entender o que eu faço nesse relacionamento que ajuda a gente ter um momento legal, mas o que eu faço que de repente não tá legal nem para mim, nem para ele. E isso, de novo, voltando, né, Mari, teria que ser para os dois. A autoestima está muito ligado a qual é o teu limite, o que você gosta. Tem um exercício que eu gosto de fazer, que chama curtograma, e quando eu pergunto para as pessoas o que elas fazem, porque elas realmente gostam, muitas têm dificuldade de me dizer o que é. Quando eu falo que ela faz porque tem que ser feito, fica mais fácil. Então, a autoestima é isso. O que você está fazendo por você? O que você gosta de fazer? Como é que você gosta de se sentir amada? Como é que você se sente desejada? Como é que o seu parceiro se sente amado? Você sabe? Você já perguntou para ele como é que ele se sente amado? Como é que ele gostaria que fosse? Como é que você gostaria que fosse? Não existe uma fórmula mágica, sabe, Mari? Bem que podia ter, né? Por isso que as pessoas muitas vezes evitam entrar em contato com as suas emoções, porque pode ser dolorido, mas é dessa forma que você vai descobrir como resolver as suas questões, como resolver os seus problemas, inclusive os seus problemas de relacionamento. Você vai ter que se conhecer, vai ter que entender.
entender e muitas vezes junto do companheiro ou da companheira ter essa conversa que para tantos é difícil, né? A gente está vivendo uma era da comunicação, mas eu percebo que tem tantos casais que têm essa dificuldade de se relacionar e de se comunicar. Eu acho que esse primeiro passo, essa conversa de sentar, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas falam assim, ai, vai deixar passar, e daí vai passando e vai só piorando. Então, já chegar, eu acho que é uma atitude tão madura e muito difícil para as pessoas que estão nessa relação de chegar, sentar e discutir aquela famosa DR, né? Discutir a relação. Mas é necessário. Como é que eu vou saber o que está passando na cabeça do outro? Eu não posso adivinhar o que está passando na cabeça do outro. Eu tenho que perguntar, eu tenho que saber como é que ele gostaria de se sentir amado, como é que ele gostaria de estar nesse relacionamento, o que que une esse casal, qual o objetivo em comum que nós temos, onde nós queremos ir com esse relacionamento. Muitas vezes a pessoa está no relacionamento e ela não sabe nem por que ela está ali. Então, a DR, ela pode ser muito positiva, porque eu não vou conseguir adivinhar e o óbvio para mim não vai ser óbvio para o outro. Eu preciso saber, eu preciso perguntar, eu preciso saber o que que ele quer dessa relação comigo e o que que eu quero. Aí entra a autoestima, o que que eu quero para esse relacionamento? Quais que são os meus planos futuros? Daqui a 5 anos, como é que eu quero estar com esse homem, com essa mulher? Você já se perguntou? É importante que as pessoas façam essa pergunta. E, Fernanda, como eu disse aqui, te apresentando, você é psicóloga especializada em relacionamentos, nesse trato com os casais. E no nosso bate-papo, você falou sobre os casais desses atendimentos. E aí, para quem não conhece, é leigo, ou às vezes tem até aí uma curiosidade, uma certa vontade. Como que seria esse atendimento? Você atende o casal, você ouve a conversa de ambos, só para a gente exemplificar, porque às vezes é necessária essa terceira pessoa, né? Para que essa conversa ocorra e tudo mais. Como são esses encontros, essas sessões? Eu não sei como que você chama. Então, são sessões mesmo. Eu costumo fazer assim, eu atendo o casal junto, primeiro atendimento, e depois eu atendo eles individualmente para entender as necessidades de cada um. Na minha linha de abordagem da psicologia, a teoria do esquema, eu trabalho com as necessidades emocionais deles. Então, assim, quais as necessidades que cada um tem emocionalmente? E aonde cada um pode ajudar o seu parceiro. Porque se eu sei que meu parceiro tem uma necessidade maior de se sentir seguro, que é o caso das mulheres, que nós gostamos dessa segurança, se sentir segura, de se sentir amada. Se meu parceiro não estiver me atendendo nisso, como é que eu vou me sentir amada? E no caso do homem, qual que é a necessidade que ele tem dentro desse relacionamento? Qual que é a necessidade emocional dele? Aí eu vou tentar entender como é que ele construiu isso e como é que ela construiu ao longo da vida. Desde pequeno, como é que ela entendeu dos pais como é que ela era amada, como é que ela comunicava afeto e como é que ele também entendia o que era amor, entendia como é que ele recebia esse afeto. E é engraçado que quando eu peço para eles definirem amor, as pessoas têm muita dificuldade. Então eu tô num relacionamento, mas eu não sei nem o que é amor para mim, e é isso que eu trabalho com os meus casais. Vamos tentar entender o porquê que isso tá te incomodando? Vamos tentar entender agora com a sua parceira, porque daí eu volto a atender os dois de novo e vou indo nessa, os dois juntos e os dois separados. Por que isso está incomodando vocês? Em que ponto a esposa pode ajudar? Em que ponto o marido pode ajudar? E às vezes eu atendo até casais de namorados, tá? Que já começaram a perceber que tem algumas questões ali que estão atrapalhando, já vamos resolver antes de que a coisa evolua. Mas aí tem várias questões financeiras envolvidas, né? Quando a gente fala para uma população mais carente, vocês podem olhar para esse aspecto, pergunte para o seu marido, para a sua esposa, como é que vocês gostariam de estar, quais são os planos que vocês têm feitos para vocês dois. E isso não envolve só planos financeiros, planos emocionais. O que vocês querem para os dois daqui a algum tempo? Como é que vocês querem viver esse relacionamento? As pessoas não param, elas simplesmente vão vivendo e achando que tudo vai se resolver. Se você não olhar para isso, não tiver autorresponsabilidade sobre o seu relacionamento, as coisas não vão resolver num passo de mágica e nem a terapia vai resolver.
Fernanda, eu estava aqui ouvindo você falar e teve um ponto que você tocou que me deixou muito pensativa, que é a pergunta que você faz para esses casais do o que é amor para você, né? Perguntando para essas pessoas. Eu particularmente não sei o que te responderia se você me fizesse essa pergunta. Então eu já te pergunto, o que é amor? Olha só, eu gosto muito de um livro que fala das 5 linguagens do amor, porque nós demonstramos amor de formas muito diferentes. Muitas vezes as pessoas tem homens, tá? Conheço homens que precisam de palavras, que precisam de afirmações. Mas tem pessoas que precisam de ações concretas. O fato de você se preocupar com uma casa, ou o fato do outro se preocupar com as questões financeiras, o que que isso demonstra, né? Eu vou fazer alguma coisa, eu já penso no meu marido, na minha esposa, como é que eu posso facilitar o dia dessa pessoa? Como é que eu posso ajudar ele a se sentir melhor no final do dia? O nosso lar, o lugar onde a gente mora, tem que ser esse lugar acolhedor. Como é que eu vou fazer esse lugar ser acolhedor? Só que os dois têm que pensar nisso, né? Não só a esposa. Como é que esse lar vai ser? Então, amor, de muitas formas, são atitudes, são palavras, são você poder olhar para essa pessoa com empatia e pensar, nossa, o que que eu posso fazer para ela se sentir melhor? Ó, tem uma ouvinte que ligou aqui para estar acompanhando o programa e ela diz que sofre violência, mas não quer participar no ar porque tem medo do companheiro. O que que a gente pode falar para essa mulher e talvez para tantas outras que não têm coragem de avançar com relação a isso? Antes da gente iniciar a entrevista, eu até li aqui um texto de uma mulher vítima de violência que fala aí sobre relacionamentos e traz uma mensagem falando, né, força para se reerguer, enfim, esse texto deseja força para essas mulheres. O que que a gente pode falar para essa ouvinte que nos contatou, falando sobre isso? Porque, sim, o medo muitas vezes deixa essas mulheres congeladas, né? Elas não sabem o que fazer, para onde fugir e ela pode buscar ajuda em alguns locais, como você bem citou, em CRAS, enfim, tentar um acompanhamento para talvez até tentar se livrar dessa relação. Sim, isso sim. Primeiro ponto, esse medo dela, ela teria que identificar o quanto isso é real, o quanto isso é fruto de uma vida que ela já vem levando ou de um histórico de vida que ela já teve. Eu precisaria conversar com ela para entender, né? Essa violência ela já vivia em casa, então o quanto o medo ele é gatilho para muitas coisas, né? Situações parecidas com o que ela já viveu podem ser gatilho para ela sentir essa sensação. Mas se ela está percebendo que esse medo está muito real e não está dando para levar essa situação, ela não tem coragem de conversar com esse parceiro, ela vai ter que procurar um meio de sair, de se afastar, mas explicar para ele que ela está se afastando porque ela está sentindo medo. E aí eu teria que entender a situação num âmbito maior, né? Mas importante é ela analisar o quanto disso é real, o quanto isso já é situação que ela já vem vivenciando e que já faz parte do dia a dia dela. Ela tem para onde ir, ela tem família, ela tem alguém que possa dar um suporte para ela ser acolhida ou não. Porque se ela tiver esse ponto, vai ser bem importante, tá? Uma rede de apoio, aonde ela possa estar, onde ela possa se sentir segura, para que num outro momento ela possa conversar com o agressor ou não, né? Entender ele, por que que ele está fazendo isso, o que que tem acontecido, que ele está tão estressado, tirando transtornos mentais graves, ou pensando numa psicopatia, todos os outros transtornos mentais, borderline, narcisistas, tudo isso tem tratamento. Então, assim, a gente olha muito, não tem como a gente não olhar para essa mulher e não ver ela fragilizada, mas e esse homem, né? Quem é que está olhando para os agressores? Eles também, em algum momento, precisam ser olhados, mas para ela, no momento, é pensar numa rede de apoio, para onde que ela iria, e o que que ela pode fazer para, num segundo momento, que ela possa olhar, então, para ele e perguntar para ele por que que ele está agindo assim e por que que ela está com medo dele. Exatamente. Olha, Fernanda, eu fico aqui
muitas vezes arrepiada quando eu recebo esse tipo de mensagem, porque, como você disse, né, cada caso é um caso, a gente tenta ajudar de alguma maneira e eu sinceramente espero que ela consiga se livrar dessa relação abusiva ou até mesmo através de uma conversa, né, conseguir resolver essa situação, porque não são todos os homens ou até mesmo mulheres, né, que conseguem entrar em acordo, né, diante de uma relação abusiva assim, mas infelizmente essa é uma dura realidade de tantas pessoas e é por isso que eu resolvi te ouvir aqui no programa para de certa forma a gente tentar orientar e trazer um pouco mais de informação, né, para essas mulheres ou até mesmo homens vítimas de violência ou desses comportamentos abusivos. Eu agradeço demais, pois não? Sabe o que eu queria te colocar que também tem, que eu sei que tem bastante aqui na região, tem várias universidades com clínica escola, onde tem atendimento psicológico para essas mulheres. Essas mulheres, elas são colocadas em uma linha de prioridade. Então, na PUC, na Unicamp, aqui em Jaguariúna, onde eu moro, na FAGE, eu sei que tem. Então, assim, eu sei que não é muito divulgado, e eu acho isso até um pecado, né? Porque os estudantes estão lá também com o coração aberto para tentar ajudar essas mulheres. Mas seria bem interessante que esses serviços fossem mais divulgados para que elas pudessem, então, entrar em contato com isso, perceber o quanto disso tudo está atrapalhando a vida delas e o que elas podem fazer, porque realmente é muito singular, né? Depende de muitas coisas. Mas se elas tiverem uma ajuda a mais, eu tenho certeza que pode ser um alívio de muitas maneiras para elas, né? Com certeza. Fernanda, obrigada, viu, pela sua participação. Passou tão rápido, a gente ficou praticamente meia hora aqui conversando sobre os mais variados assuntos. Eu te fiz a pergunta sobre o que é amor e eu entendi que um pouquinho do que é amor é muitas vezes a gente ir, por exemplo, no supermercado e lembrar de um doce que o companheiro gosta, não é? Com certeza. Então vamos pensar. Eu que agradeço, adorei participar com você aqui, falar um pouquinho disso. E eu acho que são informações que a gente tem que estar o tempo inteiro batendo na tecla, né? Para essas mulheres, para elas procurarem se conhecer. Autoconhecimento não é só, não precisa investir em coisas caras. A internet tem muita coisa também que pode ajudar hoje. Com certeza. Um beijo, viu? Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, Mari. São 2h mais 59, quase 3 em ponto. Olha, eu sei que nem sempre a gente consegue